Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. E aí, como estamos? Todo mundo tranquilo? Tranquilo, e você, tio? Tudo ótimo. Que bom. No lugar onde que eu moro teve 6 casos. Como? No lugar onde que eu moro tem 6 casos de Covid. Onde você mora? Na Maria Joaquina, conhece? Acho que eu ouço falar. Bom, eu não conheço muito de Búzios, mas Maria Joaquina eu ouço falar. Boa noite, tio. Boa noite. Quem falou Bom dia, tio. Bom dia, boa bom tarde, dia. sei lá. Bom dia. Tudo bem? Tudo. A pessoa que me deu boa noite. Tá tudo bem aí à noite? Ô, tio, sim, é o livro 3 ou 4? Livro 4. Livro 4? Isso. Tá, obrigada. Página. Tá ali embaixo. Oi? Não. Então, gente, como é que está indo com o meu trabalho? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Sim. Oi, tio, já fiz. Eu ainda não olhei lá a plataforma, vou olhar. Deixa eu falar uma coisinha sobre os blocos de vocês. Eu tive um probleminha esse final de semana, não consegui ter tempo de corrigir os blocos, mas até sexta-feira vocês vão saber as suas notinhas, tá? Tá bom. Sexta-feira vocês vão Tá ver lá bom. na plataforma e vão ver suas notas. Legal? Bom, na semana passada a gente estava conversando, né, e aí eu pedi que todo mundo fizesse, né, uma coleta aí de algum tipo de lei ou de projeto de lei, né, sobre Búzios, sobre a região dos lagos. E aí, alguém conseguiu alguma coisa? Eu. Fala. Quem fala? Pode falar, Lucas. Tá bom, começou, deixa eu entrar aqui. Eu consegui o código ambiental Ok, bom. aqui de Búzios. Uhum. Eu vou ler só o resumo porque, no geral, tem 40 páginas. Claro, por favor. Imagina a aula Tá. toda com o Lucas hoje. Professor Lucas dando aula. Vai ser um prazer, professor Lucas. Mas vai lá. Este código dispõe sobre os princípios, normas e regras relativos à conservação, à defesa, à melhoria, à recuperação e ao controle do meio ambiente, e às ações do poder público municipal na sua esfera de competência. Bom, vamos lá. Você leu um monte de coisa legal, mas o que a gente entende sobre isso? O Eu que está entendo que acontecendo nisso aí? essa lei meio que protege o meio ambiente, não deixando as pessoas desmatarem, e também tem a finalidade de recuperar a área verde. Boa, boa. Quem mais? Eu. Fala. Somente. Calma. É a lei que autoriza o Poder Executivo, o prefeito, a dar isenção do IPTU para algumas casas. Ok, fala sobre isso um pouquinho. É uma lei que permite, tipo assim, o prefeito não... Como que eu vou falar? Deixa eu pensar. E dá autorização ao prefeito a não cobrar uma casa para pagar a conta de luz, conta de água, Uhum. essas coisas. Sim. Sim. Ok. Bom, quem mais? Sério? Só Lucas e Júlia? Eu. Ah, fala. Só liga o áudio antes. Eu fiz uma lei de Cabo Frio
Aham. Deixa eu ver aqui no e-mail. Pronto. Fala sobre a docência na educação de educação física, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio das escolas públicas e particulares no âmbito do município de Cabo Frio. Ok. Assim, o professor de educação física só pode dar aula se ele for formado em educação física e tiver Sim. feito um curso superior. Ok. Bom, o que a gente consegue entender com isso? Que o professor ele só pode dar a aula se ele for formado e eu acho isso justo, porque ele fez um curso e ele consegue ensinar direitinho para as Legal. crianças. Ótimo, ótimo. Quem mais? Eu Mais alguém? botei aquela lei de Búzios que não pode construir casas com mais de 2 andares. Então me fala sobre essa lei, eu fiquei um pouco curioso. É para não diminuir a poluição, porque o ar pode circular melhor. Boa, Fica sendo boa. barrado pelos O que vocês acham dessa lei? Olha, eu acho que tem isso que o Nicolas falou da poluição. Meio que não pensaram nisso, eu acho, mas além da poluição também não bloqueia a vista das praias, né? Ok, boa. Eu acho que também porque o esgoto ele não aguenta tanta gente. Uhum. Fala mais sobre isso, a questão do esgoto. Porque a gente não tem um saneamento básico tão bom assim. Então, porque se tiver mais gente na cidade, pode encher o esgoto e pode dar um problema. Boa, pode sobrecarregar o esgoto, né? Uhum. Pode sobrecarregar. E aí vamos lembrar que Búzios é uma península, né? Então é muito difícil o esgoto na península, né? Geograficamente falando, falem com a professora Maria Tatiana sobre isso, para tirar essa curiosidade, o esgoto em região peninsular é muito complexo. Então você já tem um problema que já é um lugar cheio de gente, então já tem muito esgoto. Saneamento básico de Búzios não é dos melhores, correto? Né? Búzios tem áreas mais pobres, mais favelizadas, então o saneamento básico é pior ainda. Certo? Então, obviamente que você tem aí um esgotamento, né? Melhor, você tem aí uma sobrecarga do esgoto. Né? Então, isso atrapalha pra caramba. Imagina casas com 2 andares. Pô, é verdade. Né? Isso seriam mais moradores. Concordam? Seriam mais moradores. Tio, mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer andares para baixo ou não? Não, não. Porque, na verdade, é a mesma coisa que fazer para cima. Tá? É a mesma coisa. Tem algumas casas aqui em Búzios que, em vez de ser em morro, assim, sabe? Morro, que em vez de ser pra cima, entendeu? Tem um andar pra cima e vários pra baixo. Já vi Não, mas isso. é diferente. Não, mas calma, porque você tem que entender que essa casa ela foi feita no morro. A construção dela já é irregular. Aham, Então ela desce, é natural, porque é a estrutura da casa, entende? entendi. Tio, A minha nossa, casa, minha casa não morre. eu moro em um condomínio e a minha casa fica, o meu Aham. condomínio tem um morro, a minha casa fica no alto do morro. Para que Aham. direção você acha que minha casa tá? Para cima ou para baixo? Uhum. Para cima, para baixo. Se for para cima, ela vai cair. Aham. Entendeu? Verdade. Minha casa Não Meu, relativamente tem no um morro. condomínio. Exato. Já vi várias casas aqui em Búzios que é subsolo, entendeu? Vai Aham, descendo. claro, Não Então, exatamente no morro, aqui entendeu? claro. Eu já tive uma casa assim, só que era no morro, né, no caso. Uhum. É uma coisa bastante natural. Bom, deixa eu tirar algumas dúvidas aqui, que tem um pessoal que entra com os nomes e vai trocando. Quem é Bela K? Belac. É o Caleb, ao contrário. Então troca, porque é Caleb, vai atrapalhar. Tá? Então troca. Não deixa seu nome ao contrário, não, porque senão. Ô tio, eu sempre entro de Viviane Fertonani porque é o nome da minha mãe. Tá, então, quem é essa pessoa? É minha mãe. Não, sim, mas quem é você? Ah, tá, Bernardo. Então, Bernardo, já tem que apagar aqui o Fertonani, que é Bernardo. Né? E Não, assim. mas eu tenho Fertonani também. Hã? Mas eu também tenho Fertonani. Sim, você acha que eu fico lendo todos os nomes por completo de cada aluno? Não. Não, né? Então, o que acontece? Galera que troca nome, gente, deixa o nome certinho, para não atrapalhar, tá?
Teve mais alguém aqui. Então, Caleb, ok. Tá, acho que agora está todo mundo certinho. Bom, o que a gente está trazendo hoje para a gente poder falar? Na página 14 do livro de vocês, Leis e Estatutos. Tá? Conjunto de um país, né, ou até mesmo da cidade, do município, que garante os direitos e deveres dos cidadãos. Apresenta uma linguagem muito formal, muito técnica, e são organizados em capítulos, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, né, que são ali cada partezinha que vai regendo aquela lei ou aquele estatuto. Tá bom? Inclusive, eu acho que eu coloquei no fórum para vocês falando sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem olhou lá? Eu. Sim? Eu tinha um trabalho para hoje, né? Não, existe um tempo um pouco mais longo para todo mundo ter tempo de responder e debater ali dentro. Tá? Era para hoje o trabalho de animais extintos? Não, até dia 12. Vocês têm que gravar as datinhas de vocês. Dia 12 é sexta, né? Isso, dia 12 é sexta, é Eu feriado. já fiz aí, eu já te mandei. Tá. Legisladores são responsáveis por idealizar as leis. Em geral, não são eles que redigem, que escrevem o texto. Cada casa, que são as câmaras municipais, estadual, federal e o Senado, tem especialistas na redação das leis, os redatores, aqueles que escrevem as leis. Professor, Hã? qual livro que estamos? 4. Ah, tá, o 4. Vou pegar aqui. Marcela nunca veio na minha aula, né, Marcela? Hein? Oi? É a primeira vez que você vem na minha aula, né? Acho que é. Ok, tá. Eles sabem, os redatores sabem a linguagem mais apropriada e as palavras que precisam ser usadas para expressar exatamente o que essa lei tem por objetivo. Ou seja, eles conhecem a chamada técnica legislativa. Existem pessoas específicas para isso, né? De todo modo, os cidadãos comuns também podem ser autores de projetos de lei. Vocês sabiam disso? Que vocês podem escrever um projeto de lei? Legal. Não? Me fala uma coisa. Vamos lá. Não. Lucas, me fala alguma coisa que você acha um problema aí na sua cidade e você gostaria de escrever um projeto de lei sobre isso, para melhorar. Deixa eu ver. Olha, eu acho que, sei lá, podia ter banheiro e lixeira nas praias, porque, pô, o lixo que tem lá... Então, você poderia fazer um projeto de lei sobre isso. Você tem o direito, como cidadão, de fazer um projeto de lei sobre isso. Você não concorda com a dinâmica de limpeza que é feita na praia, então você quer escrever um projeto de lei discutindo isso. Então, você tem esse direito. Todo cidadão tem esse direito. Tá? Então, se você tem uma ideia boa para melhorar a vida dos indivíduos, né, ou a relação entre os indivíduos na sociedade, você pode apresentar o projeto de lei na Câmara dos Deputados da sua cidade. Né? Inclusive, o artigo 61 da nossa Constituição Federal, ele fala sobre isso. Né? Ele está disponível na internet, no Ciaduc Digital. Ou seja, você tem total direito, enquanto cidadão, assim como eu, como Marcela, Caleb, Joaquim, todo mundo aqui tem o direito de fazer um projeto de lei sobre alguma coisa da qual você não concorda ou da qual você quer melhorar, você concorda, mas acha que pode melhorar. Você pode fazer um projeto de lei e apresentar na Câmara, né, dos deputados, dos vereadores da sua cidade. Tá? Minha pergunta vou perguntar aqui para Joaquim. Cadê Joaquim? Oi. Eu não sei bem se é um projeto de lei, mas o pai de um amigo meu, ele, não sei se foi um projeto de lei ou ele fez, assim, por vontade. Ele pegou, assim, começou a plantar árvore... Eu tá me escutando agora? Oi? Tá me escutando? Eu estava escutando o tempo todo. Ah, Só tá. que- Eu tive que O sair. Lucas estava falando, eu estava ouvindo o Lucas. Vai, Lucas, termina. O pai de um amigo meu, ele saiu aí plantando árvore por inteiro. Eu acho que até ele fez um projeto de lei sobre isso. Ok. Bom, então, ele teve uma ideia para ajudar a comunidade, que foi a ideia do plantio de árvores, né? Não quer dizer que necessariamente ele fez um projeto de lei para isso, ele pode ter feito, tá? Pode ter virado um projeto de lei, pode ser que a atitude dele tenha inspirado uma ideia
E aí um grupo de pessoas decidiu, vamos fazer um projeto de lei sobre isso. O cara está fazendo, está ajudando, a gente pode fazer isso virar uma lei. Lembra quando eu falei para vocês da cidade de Iguaba, o que ela fez? Eu acho que você estava na minha aula, né, Lucas? Quando eu falei de Iguaba que estava dando planta para as pessoas. Eu sei. Né? A prefeitura de Iguaba fez isso. Não a prefeitura, perdão. Vários comércios em Iguaba começaram a fazer isso. As pessoas iam no mercado, iam na farmácia comprar alguma coisa e ganhavam uma muda de alguma planta para um dia virar uma árvore e tornar uma área verde. Né? Por exemplo, de toda a região dos lagos aqui, as áreas mais verdes são São Pedro e Búzios. São as áreas mais verdes que a gente tem na região dos lagos. São Pedro e Búzios. Se Né? Búzios é a área mais verde, imagina menos. E olha que eu não acho Búzios tão verde. E se a gente está falando que está entre as áreas mais verdes, imagina aquilo que é menos verde. Se eu uso Búzios como padrão de referência de verde, imagina aquilo que não é. Tá entendendo? São Pedro é muito grande, é uma cidade em território muito grande, mas boa parte aqui é a Lagoa também. Mas tem uma área verde aqui muito grande, mas aí é aquilo, o território é grande. Búzios é um território pequeno que tem pouca área verde, mas é considerado muito verde. Então você imagina o padrão de referência daquilo que não é verde aqui na região. Então Iguaba passou por isso, né, de começar a distribuir plantas para poder virarem árvores. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Né? Então são coisas aí para a gente poder pensar um pouquinho. Bom, vamos lá. Matheus estava falando alguma coisa e foi interrompido por ele mesmo. Fala, Matheus. Eu nem falar nada não, tio. Eu tava tentando falar com você, mas só que era pra ver se você tá me escutando. Ok, tudo bem. Então, mas já que você está aqui, já que você está falando, fala aí um projeto de lei que você consideraria que deveria existir na sua cidade. Eu tô pensando. Todo mundo é de Búzios, né? Alguém de Cabo Frio. Eu sou de Búzios. Ok. Eu pedi pra botar um... Aqui tem muita pipa e aqui tem muita gente que solta com linha de cerol. Aí tem às vezes que corta a linha de cerol, corta o fio da minha internet. Aí eu fico pé da vida com esses garotos. Aí eu botar uma lei de a linha ser um pouco mais resistente. A linha não. O cabo ser um pouco mais resistente. As linhas. Ok, mas isso aí não é um projeto de lei. Isso aí teria que ser a empresa que bota a internet tem que fazer. Não sei, tio. Não tem nada. Mas já tem uma lei que não pode usar linha de cerol mais. Aí sim, legal. Existe uma lei que não permite o uso de cerol. Cerol, mas ninguém cumpre. Mas ninguém... Ninguém cumpre. A polícia passou aqui no meu bairro e recolheu um monte de cerol. Os caras fazem cerol com pedra de brita. Sim. Mas assim, apesar de haver pessoas que não respeitam, a gente já sabe que existe uma lei que proíbe. Tá entendendo? Então, assim, o fato de algumas pessoas não respeitarem não quer dizer que a lei deixou de existir. Ela existe. Aí a questão de respeito às leis é individual, mas a lei existe. Tá? Vamos lá, deixa eu perguntar. Júlia Machado. Eu acho que uma lei que botasse iluminação em todos os lugares e checasse se está funcionando ou não. Porque tem muitos lugares que ficam escuros. Boa. Posso te dar uma triste notícia? Essa lei já existe. Já existe? É porque eu vejo um monte de luz apagada pela estrada. É porque não é somente o ser humano que não cumpre lei. A prefeitura também não cumpre às vezes. Os órgãos públicos também não. Não a prefeitura, no caso, a empresa de energia, né? Mas posso te dar uma notícia pior? Ainda não ajuda. A sua rua tem boa iluminação? Não é tão boa assim. Algumas estão queimadas. Ok, mas a sua mãe e seu pai pagam a taxa de iluminação pública. Pagam por um serviço que não existe. Você acha que isso aí tá ruim? Na minha rua não tem nem luz. A minha rua não tem um poste de luz. Só tem mas um você na frente da paga minha casa que tá iluminação queimado. pública. Eu sei. Não sei por quê. Tem um monte de A minha rua, todos os postes funcionam. Bom, Na minha rua, nenhum poste funciona. Olha só. Eu moro no condomínio. E toda hora vai ser isso. Uma hora vai funcionar, outra hora não. Vamos lá. Teve uma que tacaram uma bola no poste de luz, aí quebrou a lâmpada. Aí é um indivíduo. Mas só que eles foram muito cagados, sabe? Porque tem uns caras que cuidavam da luz ali na frente.
Aí ele conseguiu falar e os caras foram cuidar da luz. Só cuidado com o palavreado. Vamos lá. Giovana. Cadê Giovana? Giovana, que tipo de projeto de lei você faria? Eu acho que melhorar as estradas. Eu acho que essa lei já existe, mas acho que deixar as ruas de barro, sabe? Asfaltadas, todas bonitinhas, sem buraco. Legal, boa, boa. Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Oi. Que tipo de projeto de lei você faria? Peraí, tá muito baixo o seu áudio. Eu não sei. Ok. Marcela, Oi. que tipo de projeto de lei você faria? Cadê Marcela? Aqui. Eu posso falar, tá? Se puder. Oi? Eu quero falar, se puder. Fala. Depois do Caleb, eu posso falar uma também, professor? Ok. Peraí, Marcela falou alguma coisa ou não? Não. Tá. Vai. Que os muros não poderiam ter mais de 3 metros. Porque Por não quê? dá para fazer parkour. Porque não dá para fazer parkour. Ok, vamos falar sério. Caleb, você só entra só pra falar besteira, cara. Vamos falar sério. Ainda é minha aula. Né? Quem falou que queria falar? Eu. Fala. Eu também achava que tinha que ter uma lei que as praias de areia curta não devia ter quiosque, assim, entendeu? Porque Legal. Me fala polui sobre muito, isso. entendeu? Porque quando as praias de areia curta tem quiosque, ocupa metade da areia e o povo não pode ficar. Como eu digo, eu não sei explicar muito, mas tem muitas praias aqui em Búzios que tinham quiosques, entendeu? Eu digo, com praia de areia curta mesmo, entendeu? Porque, tipo assim, na Armação não tem quase areia. Mas aí tudo bem, lá é orla, entendeu? Só que aqui em Búzios tem muitas praias de areia curta que tem quiosque e atrapalha muito, né? Claro. Como que eu digo? Nos ossos, a praia é de areia curta. E lá tem uns quiosquezinhos pequenininhos, assim, entendeu? Só que já atrapalha muito, entendeu? Polui muito e acaba atrapalhando, né? Entendi. Eu nunca fui lá. Nos ossos? Bom, Sim, nos vocês ossos que tem moram, umas barcas. vocês que moram em Tio, tem um região quiosque lá praiana, na ponta direita do canto. Que ali então, polui muito. vocês que moram em região praiana, nós que moramos em região praiana, a gente tem que pensar em muitas leis que funcionem para nossa região, né? E tem uma que eu não vi ninguém falar. Não vi ninguém falar sobre Ô isso. tio, posso falar uma, Vai. professor? É que dá multa ou prender alguém que sai da rua sem máscara. Bom, essa lei já está funcionando de multa. Aqui em São Pedro eu estou vendo gente levando multa direto. Multa? A multa, prisão não, mas que não é um crime. A pessoa não está cometendo um crime propriamente dito. É um descuido. Mas se for negligente, sim, tem 3 multas. Aí você tem que fazer uma coisa mais pesada. Mas a multa já existe aqui. Tá? Já existe no Brasil, na verdade. Mas olha só, uma lei que ninguém falou: acesso para cadeirantes. Não devia ser uma lei, devia ser uma obrigação. Verdade. É verdade, que aqui em Búzios quase não tem aquela champinha pra subir. Tio, não devia ser uma lei, devia ser uma obrigação. Não. É verdade. De fato é. Mas lei é uma obrigação. Sim, lei é obrigação. Mas tem gente que não cumpre. Não, mas aí o fato de não cumprir não quer dizer que não é obrigação. Se a pessoa não cumpre, ela que não está Mas eu cumprindo a tô falando uma obrigação. obrigação para a prefeitura. Então, a prefeitura ela tem que trabalhar em função de todos, inclusive daqueles que não têm, né, locomoção, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em questões como essas. Tá entendendo? Por que eu estou trabalhando sobre isso com vocês? Sobre leis, estatutos e tudo isso. O nosso próximo ponto de aula não vai ser na próxima semana. Na próxima semana eu vou falar do bloco. Oi. Naquele negócio, o assunto ali dos cadeirantes. Tem gente, tipo no shopping, tem aquela coisa lá no chão, sabe? De cadeirante, aquele desenho. Sabe?
Lá Que não no lugar onde que para o carro. onde que Estaciona. é. Fica aquele Sim, desenho no chão de um cadeirante. Tem sim. gente que não é cadeirante, tem gente que não é idosa nem grávida. Tem gente que não respeita isso. Isso é horrível. Isso é horrível. Realmente é horrível. É uma coisa E ainda horrível. finge que tem problema. Sim, isso é horrível. Isso aí é horrível. Bom, Teve. a gente está falando sobre isso, essa questão de lei, de estatutos e tudo mais, por quê? Na nossa próxima aula, semana que vem eu vou falar do bloco exclusivamente, mas na próxima aula eu vou falar sobre carta, gênero textual, carta, escrever uma carta, né, a respeito de, a gente chama de carta, como a carta social, que a gente escreve para poder pedir alguma coisa, reivindicar alguma coisa, tá? Então, o próximo gênero que a gente vai trabalhar vai ser a construção da carta. Tranquilo? Tem alguém chamando aí. Oi? Só para falar, eu fiz Tem alguém falando o professor. Trabalho, eu fiz da Ariranha, tá? Ok. Maria Eduarda, que trabalho para a semana que vem que você está falando? Acho que é o dos animais. É para sexta-feira agora, não é para semana que vem. Está lá no É fórum, dos vai lá animais. pesquisar. Está lá no fórum, vai lá ler. Ninguém faz da Ariranha, por favor. Cai só agora, na segunda-feira, faltando 4 dias para entregar. Vai lá no fórum ler. Está lá no fórum, publiquei lá. Eu vou fazer do panda gigante, ninguém faz. Então, olha só, gente. Na próxima aula nossa, a gente vai falar sobre esse gênero textual carta, né? Que é a carta que a gente faz uma exigência, a gente pede alguma coisa, né? E a gente tem que pensar na necessidade, do porquê que a gente precisa ter isso. Então, eu já quero que vocês comecem a dar uma estudadinha a respeito desse tipo de assunto, né? Quero que vocês deem uma estudada também, por conta própria. Oi? Sabe na outra aula, segunda-feira? Bom, Então, eu não estava conseguindo entrar porque a internet aqui estava muito ruim. Aí eu tentei entrar com 4G do meu pai, mas estava bugando muito. Tranquilo. Aí eu... Tranquilo, tudo bem. E aí, o que acontece? Eu sei que você é um aluno que não falta, Pedro, fica tranquilo, tá? Não, E aí, é porque eu faltei 2 dias. Eu faltei, tipo, a outra segunda e outra segunda. Porque, sei lá, dá muito erro na 11h30, assim, aqui em casa. Entendi. O que acontece? Já quero que vocês comecem a fazer algumas pequenas pesquisas de vocês mesmos. Até posso perguntar sobre isso semana que vem, sobre coisas que vocês acham que deveriam ter em Búzios ou Cabo Frio, coisas que sirvam para... Rapidinho, só um minuto. Coisas que sirvam socialmente, tá? Não vem falar de parkour, de brincadeira. Vamos limitar um pouquinho as brincadeiras, porque ainda é uma aula, tá? Coisas que socialmente são necessárias para o convívio social, para melhorar, né, os lugares. Fala, alguém ia falar alguma coisa? Ô, professor, eu vi um post no Instagram que também queria montar uma lei de plantar árvores frutíferas nas ruas, entendeu? Para ter, tipo assim, não para os moradores, para os moradores de rua, entendeu? Pegar fruta, ou até para as pessoas mesmo normais, assim, sabe? Sim. Sim. Seria legal também. Cidades fora do Brasil. Algumas cidades fora do Brasil fazem isso. Professor, você vai fazer... É para fazer algum trabalho? Você tá falando hoje eu não e tô eu dando cheguei nada. atrasado. Não, tá. hoje eu não tô dando nada. Peço só que vocês entrem no fórum e respondam o que eu deixei no fórum. Tá? Fala, Lucas. Aqui tem uma unidade básica de saúde na Ferradura. Assim, é muito boa e tal, tem rampa até. Mas lá no Buzinho, Buzinho, tem uma placa, construção de uma unidade básica de saúde. Início, janeiro de 2017, finalização, outubro de 2017. O negócio ainda está de tijolo. Estamos em 2020. Falta pouco. Então, essas obras inacabadas também sempre são um problema, porque elas envolvem um gasto de dinheiro público muito grande. Entendendo? Igual a obra do postinho o postinho lá que vai ter agora, que a obra tá andando, né? Só agora, porque esse postinho já tá
lá desde o... parada há na muito Lagoa de tempo. Jeribá, na Lagoa de Jeribá. Já tá há muito tempo ali aquela obra. Estão falando que ia terminar em 2000, acho que 18, ainda tá lá ainda. Começaram a construir de volta agora. Então, já vamos Sim. começar a pensar aí, ó. Já tem coisas para vocês trazerem para mim semana que vem. Tá certo? Crianças, vou liberar vocês. Gostei, teve muita gente na aula hoje, fiquei muito feliz. Espero que vocês continuem assim, muito participativos. Tá? Muita gente na aula, isso é muito bacana. Tá? A gente vai se encontrar na próxima semana, tudo bem? Ô, tio, Tá bom. uma coisa que tá tendo muito aqui na minha rua tem muita gente criticando uma outra só por causa da religião. Pois é, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Também temos lei para isso. Fala, Lucas. Tio, tipo, se eu fiz um projeto de lei, aí eu levei até a prefeitura, quem que decide se vai virar lei? Impulsos Então, fazem Os votação? deputados votam. Então, a gente pode fazer o seguinte: os deputados podem votar, né? Podem fazer também um chamado plebiscito, que é para ver se a população é a favor daquela lei que você acabou de projetar. Tá? Tem várias formas de saber se aquilo ali vai acontecer ou não. Mas, normalmente, os deputados votam. Se votarem a favor, aí o prefeito vai lá e sanciona aquilo ali. Ele aprova ou ele veta e aquilo ali não vai existir. Entende? Mas, assim, leis vão várias escritas. Aí eles votam entre eles para ver o que vai acontecer. Ô, tio, tá sabendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Mataram o George Floyd. Nossa, você vê que essa notícia Pô, é muito quem não Quem não sabe? sabe disso, Bom, velho? gente, nos Não vemos na tá aí próxima no semana. Acre, Tá? Um abraço para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem. Ok? Ele falou disso na aula passada, Joaquim. Não, Ele tá eu no não tava Acre. na aula passada. Tchau, tchau, gente. Tchau.